Os nazistas nunca suspeitaram que uma parteira mudava os nomes de 60 bebês no registro civil. E 1943. O formulário media 22 centímetros por 30 e tinha 7 campos impressos em holandês que precisavam ser preenchidos com tinta preta e letra legível, porque o registro civil do município de Amsterdã precisava que os documentos permanecessem compreensíveis durante décadas. E no campo em que se lia nome do pai, e no campo em que se lia nome da mãe, e no campo em que se lia religião dos progenitores, e no campo em que se lia nome do recém-nascido, Hendrika Visser escrevia uma coisa e declarava outra. E a diferença entre o que escrevia e o que declarava era a diferença entre a vida e a morte para a criança cujo nome estava registrando. Porque na Amsterdã ocupada de 1943, o nome que um bebê tinha no registro civil determinava, com a precisão de um mecanismo de relojoaria, se esse bebê sobreviveria aos 2 anos seguintes, ou se seria deportado junto com os pais para um campo que os alemães diziam ser de trabalho, e do qual ninguém que entrasse voltava para descrever como era por dentro. Hendrika tinha 43 anos. Era parteira do Serviço Municipal de Saúde de Amsterdã, havia 16, tinha assistido a mais de 2.000 partos naquela cidade e conhecia o formulário de registro de nascimentos com a mesma familiaridade com que um pianista conhece o teclado do seu instrumento. E o que havia descoberto no inverno de 1942, depois de meses olhando para aquele formulário com a atenção concentrada de quem sabe que há nele algo que ainda não viu, mas que precisa estar ali, era que o sistema administrativo que os nazistas haviam construído para identificar e deportar os judeus da Holanda dependia daquele formulário da mesma maneira que uma ponte depende dos seus alicerces, e que alguém que controlasse o formulário com a autoridade oficial de registrar nascimentos controlava também, na medida exata em que quisesse, exercer esse poder, o próprio alicerce. O que Hendrika fez entre janeiro de 1943 e setembro daquele ano, no escritório do registro civil do seu bairro e nas casas das famílias que visitava em suas rondas, como parteira, e nos hospitais onde assistia a partos, é uma das histórias mais extraordinárias e menos conhecidas da resistência civil nos Países Baixos ocupados. E este é o relato de como uma mulher que tinha passado 20 anos trazendo crianças ao mundo encontrou uma maneira de mantê-las nele, quando o mundo em que nasciam queria eliminá-las. O mundo antes, quem era Hendrika e o que era Amsterdã, em 1940. Para entender o que Hendrika fez, é preciso entender primeiro o que significava ser parteira municipal na Amsterdã de antes da guerra, que não era simplesmente assistir partos, mas algo mais parecido com aquilo que os ingleses chamariam de Social Fabric Role, um papel no tecido social da cidade que ia muito além do próprio momento do parto e que transformava a parteira numa figura de conhecimento e de confiança no seu bairro comparável à do médico de família, mas com uma dimensão adicional que o médico não tinha, que era o fato de a parteira estar presente no momento mais íntimo e mais vulnerável da vida de uma família, o momento em que a vida da mãe dependia da habilidade e da serenidade daquela mulher, e em que a vida da criança que nascia começava literalmente em suas mãos. Hendrika Johanna Visser nasceu em 17 de fevereiro de 1900 em Zaandam, uma cidade industrial ao norte de Amsterdã, numa família de classe trabalhadora, em que o pai era operário de uma fábrica de papel e a mãe havia trabalhado como criada antes de se casar. E onde existia a clareza própria das famílias que não têm margem para erro econômico, de que os filhos precisavam aprender um ofício útil, que desse sustento e que não dependesse de circunstâncias que ninguém podia controlar, e a profissão de parteira era esse ofício, porque sempre haveria partos, independentemente do que acontecesse no resto do mundo. E porque uma parteira com reputação consolidada no seu bairro tinha uma segurança de trabalho
que não dependia de nenhum patrão individual, mas da confiança acumulada de centenas de famílias que a recomendavam umas às outras. Hendrika estudou obstetrícia na Escola de Parteiras de Amsterdã, formou-se em 1922 com o melhor histórico da sua turma e entrou para o serviço municipal naquele mesmo ano, onde passou os 16 anos seguintes construindo a rede de relações e de conhecimento do bairro, que era o verdadeiro capital do seu ofício e que não podia ser aprendido em escola nenhuma, mas apenas acumulado ano após ano na memória de cada família a quem ajudara e de cada situação difícil que resolvera e de cada nome que colocara naquele formulário de registro e que pronunciara em voz alta pela primeira vez, diante de uma mãe exausta e de um pai com os olhos brilhando com algo que não era apenas alívio. O bairro que Hendrika conheceu ao longo daqueles 16 anos tinha uma característica específica inseparável do que aconteceu depois. A parte sul do Jordão, onde ela trabalhava, era um dos bairros com maior proporção de famílias judias da classe trabalhadora de Amsterdã, famílias que viviam havia gerações naquela cidade, falavam holandês perfeitamente e em nada se distinguiam externamente dos vizinhos não-judeus, exceto pelo fato de irem à sinagoga aos sábados em vez de à igreja aos domingos e por terem alguns costumes alimentares diferentes, e em determinadas festividades a rua cheirava a coisas cujo aroma era diferente do que se sentia no resto do ano. E Hendrika havia assistido aos partos dessas famílias com a mesma naturalidade com que assistira a todos os demais, porque um parto é um parto, e a maternidade não tem religião, ainda que o registro civil tivesse um campo para anotá-la. Ela conhecia essas famílias como conhecia todos os seus pacientes. Por seus históricos médicos, pelos nomes dos filhos, pelas complicações dos partos anteriores e pelo estado de saúde das avós, que estavam sempre presentes e sempre tinham uma opinião sobre o que deveria ser feito. E Hendrika as escutava com a paciência da profissional que aprendeu que a avó que passou 40 anos vendo partos naquela família às vezes sabe algo que não está nos livros, embora saiba disso de um modo que os livros não reconheceriam como conhecimento. Em 10 de maio de 1940, os alemães ocuparam os Países Baixos em 5 dias, e a rainha Guilhermina e o governo fugiram para Londres, e o aparelho administrativo do Estado holandês permaneceu intacto sob supervisão alemã, o que era a condição que tornaria possível tudo o que viria depois, porque os alemães precisavam da burocracia local funcionando para implementar suas políticas. E a burocracia local em funcionamento era também a condição que tornaria possível subvertê-las por dentro. As restrições aos judeus começaram imediatamente e se acumularam com a meticulosidade de um sistema que já havia sido testado na Alemanha, na Áustria e na Polônia, e que sabia exatamente em que ordem aplicar as medidas para que cada uma preparasse o terreno para a seguinte: proibição de usar parques e praias públicas, proibição de frequentar cinemas e restaurantes, obrigação de se registrar no censo racial, expropriação de empresas, proibição de exercer determinadas profissões, obrigação de usar a estrela amarela a partir de maio de 1942 e, finalmente, a deportação, que começou em julho de 1942 e que tinha a aparência administrativa de uma ordem de apresentação para trabalhar na Alemanha, mas que era, na realidade, a entrada num sistema cujo destino final era Auschwitz, Sobibor e Treblinka. Hendrika observou essas mudanças a partir da rua, porque seu trabalho a levava pelas ruas do bairro todos os dias, e porque a parteira municipal é a pessoa que tem acesso às casas de um modo que o médico às vezes não tem. O acesso de quem entra nos lares não quando algo dá errado, mas quando está acontecendo algo que é o mais importante que vai acontecer naquela família naquele ano. E isso significava
que Hendrika via o que se passava dentro das casas dos seus pacientes com uma profundidade que nenhum inspetor administrativo podia ver. E o que ela via desde o inverno de 1941 era o medo se acumulando nessas casas, com a mesma lógica gradual com que se acumulava do lado de fora, na rua. O medo específico das pessoas que foram identificadas e registradas, e que sabem, embora ainda não admitam em voz alta, que o registro e a identificação são o primeiro passo de um processo que tem um final que elas não querem nomear. O estopim, a primeira vez em que escreveu outro nome. A primeira vez que Hendrika Visser escreveu num formulário de registro de nascimento um nome diferente do verdadeiro foi em janeiro de 1943. E isso não foi o resultado de nenhuma decisão filosófica anterior, nem de nenhum recrutamento formal por parte de qualquer organização da resistência, mas de uma conversa que aconteceu na cozinha de uma família do bairro, 3 horas depois de Hendrika ter assistido ao parto do quarto filho deles, quando a mãe, chamada Rachel, que tinha 31 anos e era esposa de um comerciante de tecidos da rua Nieuwe Kerkstraat, perguntou a Hendrika, enquanto tomavam o chá que sempre tomavam depois que o parto terminava bem. E o bebê dormia, e o pai tinha ido avisar os avós. Se ela acreditava que havia alguma maneira de a criança que acabara de nascer não aparecer no registro como judia. Hendrika levou um instante para responder, não porque não tivesse entendido a pergunta, mas porque a tinha entendido perfeitamente. E entender a pergunta significava entender também tudo o que ela implicava. Que Rachel estava pedindo algo que era um crime segundo a lei de ocupação, e que era, ao mesmo tempo, a única coisa sensata a pedir se o que você queria era que seu filho tivesse alguma chance de sobreviver no país em que havia nascido. E Hendrika olhou para o chá na xícara e pensou durante aqueles segundos com a clareza específica de quem passou meses girando em torno de um problema que ainda não formulou em voz alta, e de repente o ouve formulado por outra pessoa e descobre que já tinha a resposta antes mesmo que a pergunta chegasse. O que Rachel estava lhe pedindo era possível. E Hendrika sabia disso, porque conhecia o formulário de registro melhor do que ninguém. Sabia exatamente quais campos eram verificados, cruzando-se com outros registros, e quais campos dependiam unicamente da declaração de quem assistia ao parto. E o campo da religião dos progenitores era um campo que dependia exclusivamente da declaração da parteira ou do médico que assinava a certidão, sem nenhum mecanismo de verificação cruzada automática, porque o sistema administrativo holandês havia sido concebido numa época em que a honestidade dos funcionários era a norma, e em que ninguém tinha construído salvaguardas contra a possibilidade de esses mesmos funcionários mentirem. E essa lacuna estrutural no sistema era exatamente a lacuna que Hendrika vinha observando sem nomear havia meses. Ela disse a Rachel que sim, que havia uma maneira, que não podia lhe explicar exatamente como nem quando, mas que haveria uma maneira, e que Rachel não precisava fazer nada, exceto não contar absolutamente a ninguém sobre aquela conversa. Porque a única pessoa que deveria saber que o nome e a religião no registro não eram os reais era Hendrika. E que, se outra pessoa soubesse, o sistema deixaria de funcionar, não porque deixasse de ser tecnicamente possível, mas porque o número de pessoas que sabem alguma coisa é diretamente proporcional à probabilidade de que essa coisa chegue a alguém que não deveria sabê-la. Rachel não disse nada e apenas assentiu com a cabeça. E isso foi tudo. Hendrika voltou ao seu escritório do serviço municipal no dia seguinte com o formulário de registro do filho de Rachel sobre a mesa, a caneta na mão e o conhecimento exato do que ia escrever em cada campo e do que aquilo significava, e do que aquilo lhe custaria se alguém descobrisse. E o que lhe custaria se alguém descobrisse era a morte, não só a sua,
mas também a de qualquer membro da sua família que estivesse no mesmo prédio quando a Gestapo chegasse. Porque essa era a lei de ocupação nos Países Baixos e era a lei mais severa de toda a Europa, ocupada no que dizia respeito aos que ajudavam judeus, mais severa do que na França, na Bélgica e na Dinamarca, uma severidade que tinha sido desenhada precisamente para paralisar os possíveis ajudantes pelo medo antes que eles pudessem agir. Hendrika preencheu o formulário, assinou com o seu nome, entregou-o ao registro civil e naquela tarde, em seu apartamento na rua Kaisersgracht, abriu o caderno em que mantinha as notas clínicas dos pacientes e, ao final da entrada de Rachel, acrescentou uma anotação em código que ela mesma inventara naquela manhã. Um sistema de abreviações que misturava termos médicos com referências pessoais que ninguém além dela poderia decifrar e que era o primeiro registro do sistema que acabava de criar e que nos 8 meses seguintes cresceria até conter 60 entradas. O sistema, a aritmética da identidade. O que Hendrika construiu nas semanas seguintes àquele primeiro formulário foi um sistema que tinha a elegância técnica das soluções que funcionam porque são construídas exatamente sobre as características do problema que resolvem e não sobre qualquer teoria abstrata de como deveriam funcionar. E a característica do problema que Hendrika identificara como a mais importante era que o sistema administrativo nazista de identificação racial dependia da coerência entre múltiplos registros: o registro de nascimento, o registro de casamento dos pais, o registro de batismo e o censo racial, que todos os judeus haviam sido obrigados a preencher em 1941. E que a maneira de romper essa coerência, sem que a ruptura fosse visível de fora, era agir no ponto em que os registros se originavam, que era o nascimento. Porque um nascimento era o único evento que criava um registro novo, que não precisava ser coerente com nenhum registro anterior. Porque era o primeiro da vida daquela pessoa. O primeiro elemento do sistema era o nome, que Hendrika escolhia com o mesmo cuidado com que um artesão escolhe os materiais para uma peça que precisa durar décadas e não pode ter defeitos. Porque os defeitos em algo que precisa durar só aumentam com o tempo. E os critérios que ela aplicava eram 3. O nome precisava ser comum entre a população holandesa não judia para não chamar atenção. Precisava ser foneticamente distinto do nome judeu verdadeiro para não haver risco de confusão acidental. E precisava ser o nome de uma família holandesa real que Hendrika conhecesse pessoalmente e que estivesse disposta a declarar, caso alguém algum dia perguntasse, que aquela criança estivera sob seus cuidados. Uma família de acolhimento nominal cuja existência acrescentava uma camada de verossimilhança documental que um nome inventado não poderia oferecer. O segundo elemento era a coerência da narrativa, que era o elemento mais difícil de construir, porque exigia que todas as pessoas que interagiam com o sistema soubessem exatamente o que dizer se fossem interrogadas. E Hendrika tinha aprendido da mesma lógica que aprendiam todos os que operavam na resistência holandesa, que menos pessoas sabendo, mais era sempre mais seguro do que mais pessoas sabendo menos. E isso significava que, na maioria dos casos, apenas 3 pessoas conheciam a verdade completa sobre o nome verdadeiro de um bebê: a mãe biológica, a família de acolhimento nominal e Hendrika, e qualquer outra pessoa na cadeia sabia apenas o que precisava saber para sua função específica. O terceiro elemento era o registro paralelo que Hendrika mantinha em seu caderno cifrado, que era, na prática, ao mesmo tempo o elemento mais valioso e o mais perigoso de todo o sistema. Porque aquele caderno era a única memória do sistema, a única prova de que a criança com o nome de registro holandês e o nome familiar judeu era a mesma pessoa. E sem esse registro, as crianças registradas com nomes falsos
perderiam para sempre a conexão com sua identidade real e com suas famílias biológicas, caso essas famílias sobrevivessem à guerra. Mas com esse registro existia um papel que, se caísse nas mãos erradas, destruiria todo o sistema num instante e mataria todos os que apareciam ali. Hendrika resolveu esse dilema da única maneira que fazia sentido resolvê-lo, que era manter o registro, mas de tal modo que ninguém além dela pudesse lê-lo. E o código que usava era tão específico da sua própria memória e das suas referências pessoais que, mesmo que alguém encontrasse o caderno, precisaria ser Hendrika para decifrá-lo. A rede que fazia o sistema funcionar além do momento do registro era uma rede de famílias holandesas que aceitavam atuar como famílias de acolhimento nominais, que em alguns casos se transformaram em famílias de acolhimento reais quando as deportações se intensificaram e os pais biológicos já não podiam cuidar dos filhos ou já não estavam em condições de fazê-lo. E essas famílias eram pessoas que Hendrika conhecia dos seus anos de trabalho no bairro, famílias cujos próprios partos ela havia assistido e com quem tinha aquela relação específica e sólida de confiança que se constrói no momento mais vulnerável da vida de alguém e que não se esquece facilmente, porque esse tipo de dívida não se paga com dinheiro, mas com lealdade. Hendrika não recrutava essas famílias com discursos nem com argumentos filosóficos, mas com a mesma franqueza com que fazia tudo no seu trabalho, que era a franqueza da parteira que não tem tempo para rodeios quando há algo urgente a fazer e que confia em que as pessoas a quem pede algo entendem exatamente o que lhes está sendo pedido e porquê, e que, se não puderem fazê-lo, dirão isso sem necessidade de longas explicações, porque tempo é justamente o que nunca sobra nas situações que dele mais precisam. Os bebês, os 60 nomes que Hendrika guardava na cabeça. Dos 60 bebês que Hendrika registrou com nomes falsos entre janeiro e setembro de 1943, alguns tinham nascido nos hospitais onde ela assistia partos como parteira de plantão. Outros tinham nascido em suas casas durante visitas domiciliares. E outros haviam chegado ao seu conhecimento por meio da rede de famílias do bairro, que a haviam enviado a mães que ela não conhecia, mas que tinham ouvido dizer que havia uma parteira que podia fazer algo que mais ninguém podia fazer. E em todos os casos, o processo era o mesmo. Embora as circunstâncias fossem diferentes, porque cada família era uma situação distinta, com um nível diferente de urgência, com um nível diferente de risco e com um nível diferente do que a família podia suportar fazer e do que não podia. Há uma história que o sobrinho de Hendrika contou décadas depois, numa entrevista com pesquisadores do Instituto NIOD de Estudos da Guerra, em Amsterdã, que ilustra com a clareza dos detalhes concretos como o sistema funcionava na prática e que tipo de situações Hendrika precisava resolver com os recursos que tinha, que muitas vezes não eram os recursos ideais, mas os disponíveis naquele momento. E essa é a diferença fundamental entre os sistemas que funcionam na teoria e os que funcionam quando o mundo é como é. Uma mulher a quem Hendrika chamava nas suas notas apenas pelas iniciais EH dera à luz num hospital do bairro em março de 1943. E seu marido havia sido deportado 2 semanas antes do parto. E a própria EH recebera uma ordem de apresentação para o dia seguinte ao parto, o que significava que o bebê nasceria num hospital e no dia seguinte a mãe seria deportada, e que, se o bebê aparecesse no registro com o nome e a filiação reais, seria deportado também, possivelmente no mesmo transporte que a mãe, para um destino que ambos compartilhariam, embora o bebê não pudesse compreendê-lo. Hendrika chegou ao hospital naquela noite com 2 coisas: o formulário de registro em branco que sempre levava consigo nas últimas semanas, porque o tempo entre o parto e o registro era o tempo mais crítico e o mais difícil de controlar, e o nome de uma família dos arredores de Amsterdã com quem falara naquela tarde
e que aceitara que seu nome aparecesse no registro como tutora da criança. Uma família que não conhecia Ega, nem o bebê, mas conhecia Hendrika e confiava que, se Hendrika estava pedindo aquilo, era porque era necessário e porque havia pensado nas consequências com a mesma seriedade com que pensava em tudo. O bebê nasceu às 2 da manhã. Hendrika o registrou com o nome que preparara e com a filiação da família de acolhimento. E às 6 da manhã, quando chegou a ordem de deportação para EH, o bebê já não existia legalmente como filho de EH, mas como filho de outra família que vivia em outra parte da cidade e que nos registros oficiais não tinha nenhuma ligação com qualquer pessoa sujeita à deportação. Egam foi deportada naquela manhã, sozinha, para Westerbork, e de Westerbork para Sobibor, onde morreu em maio de 1943, que foi o mesmo mês em que o bebê completou 2 meses. E Hendrika anotou isso em seu caderno com o código que significava que havia recebido confirmação de que a criança estava com a família de acolhimento e estava bem, com uma anotação adicional que não fazia parte do código, mas que ela acrescentou à margem do caderno, e que dizia apenas "Mãe deportada". Era a única anotação em seu caderno que incluía informação sobre o destino dos pais biológicos. E Hendrika a escreveu porque aquela criança precisaria saber algum dia se sobrevivesse à guerra e se a guerra terminasse com algo que pudesse ser chamado de um depois. Não apenas o seu nome verdadeiro, mas também o que havia acontecido com sua mãe. E essa informação não podia se perder, porque a criança tinha direito a ela, ainda que, no momento em que foi escrita, ainda não pudesse lê-la. E embora Hendrika não soubesse se algum dia haveria um momento em que pudesse. O caso que Hendrika descreveu nas notas encontradas por seu sobrinho como o mais tecnicamente complicado do período foi o de um parto de gêmeos em julho de 1943, em que os 2 bebês eram irmãos gêmeos e os pais haviam pedido que ambos fossem registrados com nomes falsos. Mas a família de acolhimento nominal que Hendrika tinha disponível naquele momento já tinha outras 2 crianças registradas nominalmente como suas desde os meses anteriores. E acrescentar mais 2 no mesmo registro criava uma inconsistência estatística que qualquer funcionário do registro civil que se desse ao trabalho de examinar com atenção poderia achar suspeita. E Hendrika resolveu esse problema dividindo os gêmeos entre 2 famílias diferentes, o que era a solução tecnicamente correta, mas que significava que os 2 irmãos cresceriam com identidades distintas em lares distintos, e que no fim da guerra, se ambos sobrevivessem e se suas famílias biológicas sobrevivessem, a reunificação exigiria exatamente a informação que Hendrika tinha em seu caderno e que nenhuma outra pessoa no mundo possuía. Ela escreveu os 2 nomes verdadeiros, os 2 nomes falsos e os nomes das 2 famílias de acolhimento na mesma entrada do caderno, e os marcou com um símbolo que ela própria inventara para indicar que aquelas 2 entradas estavam ligadas entre si, ainda que aparecessem em registros separados. E esse símbolo era tão pequeno e tão integrado à notação clínica que cercava a entrada que ninguém que não soubesse procurar exatamente aquele símbolo o encontraria. O álibi. Por que os nazistas não suspeitavam o que protegia Hendrika não era apenas a qualidade técnica do sistema, mas algo mais fundamental do que a técnica, que era a posição que ocupava dentro da estrutura administrativa da ocupação, e que fazia dela, do ponto de vista dos inspetores alemães, exatamente o tipo de funcionária de que o sistema precisava, e em quem, portanto, tinha razões para confiar, em vez de desconfiar. A parteira municipal era uma funcionária do Estado, num sentido que o médico particular não era da mesma maneira. E os alemães haviam mantido, e em alguns casos reforçado, o sistema municipal de saúde holandês porque precisavam que a população civil funcionasse com normalidade suficiente para que o trabalho e a produção não fossem interrompidos.
E isso significava que uma parteira com autorização oficial para entrar nas casas e para assinar certidões de nascimento era exatamente o tipo de pessoa a quem o sistema tinha dado instrumentos de acesso, que em outras mãos poderiam ser usados para subvertê-lo, mas que nas mãos de alguém que parecia simplesmente estar fazendo o seu trabalho, eram apenas os instrumentos do trabalho. Hendrika era uma funcionária de 43 anos, com 16 anos de serviço irrepreensível e com a reputação da profissional que faz o seu trabalho com seriedade e sem complicações, e que não chama a atenção em direção nenhuma, porque não tinha nada que a tornasse notável, exceto a qualidade do trabalho que fazia. E essa falta de notoriedade era o escudo mais eficaz que ela podia ter, porque os inspetores alemães e seus colaboradores holandeses procuravam ativamente pessoas que se comportassem de forma diferente do normal, que tivessem conexões suspeitas e que mostrassem sinais de tensão ou de atividade incomum. E Hendrika não dava nenhum desses sinais, porque havia aprendido, nos primeiros meses da ocupação, e muito antes de começar a falsificar registros, que a maneira de sobreviver num sistema que vigia você é fazer exatamente o que o sistema espera que você faça, e não acrescentar nada que o sistema não tenha pedido. Ela assistia aos partos que lhe cabiam, preenchia os formulários que precisava preencher, comparecia às reuniões do serviço municipal, que eram obrigatórias, cumpria os protocolos que os ocupantes haviam acrescentado aos protocolos pré-existentes, inclusive o protocolo que obrigava a notificar os partos de mães judias à administração do registro racial. Protocolo que Hendrika cumpria com a pontualidade que o sistema esperava, exceto pelo detalhe de que o que notificava era a versão do registro que ela havia preparado, e não a versão que teria sido a realidade sem sua intervenção. E ninguém no sistema tinha qualquer mecanismo para saber que as duas versões eram diferentes, porque o sistema não tinha sido concebido para desconfiar dos seus próprios funcionários. O único momento em que o escudo da normalidade foi seriamente posto à prova foi em junho de 1943, quando um inspetor do registro racial fez uma verificação cruzada de um grupo de registros de nascimento do bairro com os registros do censo de 1941 e encontrou que 4 famílias que haviam declarado não ter ascendência judaica no censo de 1941 tinham tido filhos registrados como não-judeus nos últimos 6 meses, o que era perfeitamente normal em 3 dos 4 casos. E no 4º caso não era normal, porque o inspetor descobrira que a mãe do bebê registrado como não-judeu aparecia no censo racial de 1941 sob um endereço diferente, num bairro diferente e numa categoria diferente, o que era uma inconsistência que poderia ter sido a fissura capaz de destruir todo o sistema. Hendrika soube dessa verificação por um contato no registro civil que a avisou com 24 horas de antecedência, que eram as horas de que precisava para preparar uma explicação tecnicamente satisfatória para alguém que estivesse procurando uma inconsistência administrativa e a quem não ocorresse procurar outra coisa. E a explicação que preparou foi a explicação de uma mudança de domicílio documentada entre o momento do censo e o momento do parto. Explicação que Hendrika apresentou com a documentação de apoio que conseguira naquele único dia de preparação. E o inspetor a examinou e a aceitou sem prosseguir com a verificação, porque a documentação era coerente e porque um inspetor que encontrou uma explicação satisfatória para a inconsistência que buscava tem razões para encerrar o caso e passar ao seguinte: a ameaça interna. O dia em que quase tudo desabou. O momento mais perigoso dos 9 meses de operação do sistema não foi uma inspeção nem uma verificação cruzada de registros, mas algo que Hendrika não havia previsto e contra o qual o sistema não estava preparado para resistir, que era a traição vinda de dentro, e que chegou em agosto de 1943 na forma de uma mulher
a quem Hendrika chamava em suas notas pelo codinome a enfermeira-chefe. Uma colega do Serviço Municipal de Saúde que começara a suspeitar das atividades de Hendrika e chegara a essa suspeita não por qualquer investigação ativa, mas pela acumulação de pequenas observações ao longo de meses que separadamente não significavam nada, mas que em conjunto formavam um padrão que uma pessoa com experiência suficiente naquele serviço era capaz de ler. A enfermeira-chefe era uma mulher de 50 anos, que havia sido colega de Hendrika por 12, e com quem Hendrika sempre mantivera a relação correta e educada de duas profissionais que se respeitam sem serem amigas, que era a relação que Hendrika mantinha com a maioria dos seus colegas, porque a proximidade tinha custos que a distância educada não tinha, e porque Hendrika aprendera cedo em sua carreira que a confiança no trabalho precisa ser conquistada com tempo e com ações, e não com conversas. E essa distância que protegera o sistema durante meses era agora o problema, porque a enfermeira-chefe começara a preencher essa distância com interpretações sobre o que Hendrika fazia e por que fazia, que estavam mais próximas da verdade do que Hendrika precisava que estivessem. O que a enfermeira-chefe observara era que Hendrika passara vários meses preenchendo sozinha os formulários de registro de certos nascimentos, sem testemunhas adicionais, em horários do dia em que normalmente havia mais gente no escritório, e que os partos de mães judias a que Hendrika assistira nos últimos meses tinham resultado em notificações ao registro racial com uma baixa taxa de correspondência com as deportações posteriores dessas famílias, o que poderia ter sido coincidência, mas era uma coincidência que vinha se repetindo com uma regularidade superior ao que seria estatisticamente plausível. A enfermeira-chefe ainda não levara essas observações a nenhum superior, mas Hendrika percebeu, pelo comportamento daquela mulher nas semanas anteriores, pela maneira como começara a olhá-la de forma diferente durante as reuniões da equipe e a fazer perguntas sobre procedimentos de registro que não tinham nenhuma razão técnica para serem feitas, que a decisão de falar ou se calar estava sendo tomada naquele exato momento, e que o resultado dessa decisão era o que determinaria se o sistema sobreviveria ou não. Hendrika tomou uma decisão que foi também a mais difícil de todas as que tomara nos 9 meses de funcionamento do sistema, que era falar diretamente com a enfermeira-chefe, e essa decisão era difícil, porque implicava confirmar aquilo de que a outra mulher suspeitava. E essa confirmação transformava a enfermeira-chefe em alguém que sabia a verdade. E alguém que sabe a verdade é sempre mais perigoso do que alguém que apenas suspeita. Mas Hendrika havia calculado que a alternativa, que era não dizer nada e esperar que a enfermeira-chefe tomasse sozinha sua decisão na direção errada, era ainda mais perigosa, porque não dizer nada não mudava o que a enfermeira-chefe já sabia, apenas permitia que aquilo se consolidasse com o tempo. A conversa que Hendrika teve com a enfermeira-chefe numa tarde de agosto de 1943, no corredor do Serviço Municipal de Saúde, durou menos de 5 minutos, e não foi uma conversa, mas uma declaração seguida de silêncio e depois de uma resposta que Hendrika não esperava, embora num nível mais profundo talvez esperasse, porque escolhera a quem dirigir aquela declaração com o mesmo cuidado com que escolhia as famílias a quem pediria que atuassem como famílias de acolhimento, que era o cuidado de quem passara 20 anos aprendendo a ler as pessoas nos momentos mais extremos de suas vidas e que desenvolvera, com esse aprendizado, uma capacidade de julgamento sobre o caráter que não se aprende de nenhuma outra forma. Hendrika disse à enfermeira-chefe que aquilo que ela acreditava que estava acontecendo era de fato o que estava acontecendo, e que, se quisesse denunciá-la, tinha toda a informação de que precisava para fazê-lo, e que essa era uma decisão que teria de tomar sozinha. E então ficou em silêncio,
esperando enquanto a enfermeira-chefe a observava por um instante que nenhuma das duas soube exatamente quanto durou, ao fim do qual a enfermeira-chefe disse que não tinha visto nada que precisasse ser denunciado. Entrou no escritório e fechou a porta. O sistema continuou funcionando até o fim do mês de agosto. A prisão. O que não podia ser previsto. O sistema de Hendrika foi descoberto em setembro de 1943. E não foi descoberto por meio de qualquer investigação direta sobre suas atividades, nem por meio da denúncia de alguém que soubesse o que ela fazia, mas por meio da queda de uma rede de resistência maior, com a qual Hendrika tinha ligações indiretas, através de duas das famílias de acolhimento que participavam do sistema e que também participavam de atividades dessa rede que Hendrika não conhecia. Porque o princípio de compartimentação que aplicava ao seu próprio sistema era o mesmo que aplicavam às pessoas que faziam outras coisas e que também tinham motivos para não saber mais do que precisavam saber. A Sicherheitsdienst, o serviço de inteligência das AS, vinha infiltrando durante meses a rede de resistência do sul de Amsterdã e, na primeira semana de setembro, realizou uma série de prisões coordenadas que incluíram 27 pessoas, das quais 3 tinham ligação com as famílias de acolhimento do sistema de Hendrika e que, sob interrogatório, deram informações que os investigadores puderam relacionar com atividades de registro no serviço municipal. E quando chegaram ao serviço municipal, com uma ordem de prisão, Hendrika já sabia que vinham, porque um dos seus contatos na rede a havia avisado na noite anterior. Ela teve aquela noite para fazer o que precisava fazer, que era, primeiro, destruir o caderno cifrado e, segundo, transferir a informação que ele continha para um lugar onde pudesse sobreviver sem que ninguém que não devesse encontrá-la pudesse encontrá-la. E Hendrika resolveu esse dilema da mesma forma que uma parteira resolve os problemas que não têm solução perfeita. Encontrar a menos ruim entre as soluções disponíveis e executá-la com a maior precisão possível, no tempo de que dispõe. A solução que encontrou foi dividir a informação do caderno em 3 partes, codificadas em 3 documentos diferentes que pareciam ser aquilo que não eram, e entregá-las a 3 pessoas diferentes que não se conheciam entre si, e de modo que cada uma tivesse 1/3 da informação, e juntas tivessem o conjunto, mas separadamente não tivessem nada que qualquer inspetor pudesse identificar como um sistema clandestino de registro de identidades falsas. Depois destruiu o caderno original no fogo do fogão da cozinha, enquanto as crianças das famílias do seu prédio dormiam nos apartamentos de cima e de baixo. Hendrika foi presa às 6 da manhã do dia seguinte e levada para a prisão de Scheveningen, que era a prisão para onde a SD levava os detidos dos Países Baixos para interrogatório, e foi interrogada durante 4 dias com uma intensidade que os registros posteriores dos julgamentos de Nuremberg descreveram com o vocabulário neutro dos documentos legais e que Hendrika descreveu nas poucas ocasiões em que falou sobre isso depois da guerra com o mesmo vocabulário neutro de quem descreve algo que aconteceu em outro tempo e com outra pessoa, embora o corpo que descrevia fosse o seu. Ela não entregou nenhum nome. Não entregou nenhuma das 3 pessoas que tinham as 3 partes do registro. Não entregou nenhuma das famílias de acolhimento. Não entregou a enfermeira-chefe. Os investigadores alemães tinham informação suficiente para saber que existira um sistema, mas não suficiente para reconstruí-lo com a precisão necessária para identificar as crianças que haviam sido registradas com nomes falsos e as famílias que as protegiam. E essa insuficiência era exatamente o que Hendrika construíra durante 9 meses ao manter o conhecimento completo do sistema num único lugar, que era a sua própria cabeça, e ao qual eles não podiam ter acesso sem a sua colaboração. Ela foi deportada para o campo de trânsito de Westerbork em outubro de 1943
e de Westerbork para Ravensbrück em janeiro de 1944, onde sobreviveu até a libertação do campo, em abril de 1945. O legado. O que resistiu em 5 de maio de 1945, os alemães capitularam nos Países Baixos e Hendrika Visser voltou para Amsterdã em julho daquele ano, vinda de Ravensbrück, numa viagem de mais de 1000 quilômetros em trens improvisados, junto com milhares de outras pessoas que também regressavam de lugares onde haviam estado e que tampouco conseguiam descrever facilmente o que tinham visto ali sem usar palavras que ainda não existiam com precisão suficiente para dizer o que precisavam dizer. E quando chegou à rua Kaisersgracht, o prédio onde vivera ainda estava de pé e seu apartamento ainda era o seu apartamento. E sobre a mesa da cozinha, alguém deixara um buquê de flores que as vizinhas haviam colocado quando souberam que ela estava voltando. A primeira coisa que fez depois de descansar foi procurar as 3 pessoas a quem havia entregado os 3 fragmentos do registro. E as 3 estavam vivas, e os 3 fragmentos estavam intactos. E Hendrika passou as semanas seguintes reconstruindo o registro completo, com a informação dos 3 fragmentos e com a memória da própria cabeça, que havia guardado durante 2 anos nas condições em que a guardara. E o resultado dessa reconstrução era uma lista de 60 nomes com 2 nomes por entrada. O nome do registro e o nome verdadeiro, com as famílias, de acolhimento, as datas e os dados que tornavam possível procurar essas pessoas e encontrá-las e lhes dizer o que precisavam saber. Dos 60 bebês que Hendrika registrara com nomes falsos, os pesquisadores do ANIUD que documentaram o caso nos anos posteriores conseguiram verificar o destino de 47. E desses 47, 44 haviam sobrevivido à guerra, uma taxa de sobrevivência que contrastava de um modo que dispensava comentário com a taxa geral de sobrevivência dos judeus holandeses durante a ocupação, que foi de aproximadamente 20% do total, a pior de toda a Europa Ocidental ocupada. Os pais biológicos desses 44 sobreviventes não tiveram a mesma sorte na mesma proporção. E as reunificações que ocorreram nos meses e anos seguintes à libertação foram, em muitos casos, reunificações de crianças que já tinham 3 ou 4 anos e que não se lembravam dos pais biológicos, com os poucos pais que haviam sobrevivido. E em outros casos foram reunificações com tias, tios e avós, que eram os únicos parentes restantes, e em outros casos não houve reunificação possível porque não restava ninguém da família biológica. E a criança permaneceu com a família de acolhimento, que era a única família que conhecia. Em todos os casos, o ponto de partida da reunificação foi a lista de Hendrika, que era o único documento que continha a conexão entre o nome que a criança carregava no mundo e o nome com que havia nascido. E sem essa lista, essa conexão teria sido impossível de estabelecer, porque os registros civis diziam aquilo que Hendrika tinha escrito neles, e nenhum outro registro do sistema administrativo holandês contradizia o que diziam os registros civis, porque o sistema não tinha sido concebido para detectar a falsificação dos seus próprios documentos de origem. Hendrika recebeu o reconhecimento de justa entre as nações do Estado de Israel em 1962, que foi o mesmo ano em que Irena Sendler foi reconhecida na Polônia por seu trabalho paralelo de resgate de crianças e que foi também o ano do julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém, quando o mundo teve de ouvir pela primeira vez, com atenção, a escala do que havia acontecido na Europa durante aqueles anos. E Hendrika foi à cerimônia de reconhecimento em Haia, e da cerimônia saiu para visitar uma das famílias que havia protegido uma das crianças da sua lista, uma família de Zaandam, a cidade onde ela havia nascido, que agora tinha um menino de 4 anos, chamado Peter, e que não sabia que também se chamava outra coisa, e que não sabia que a mulher mais velha, de casaco escuro,
que chegou naquela tarde era a pessoa que havia decidido seu nome no registro civil, num momento em que esse nome era a diferença entre existir e não existir. Hendrika morreu em 1978, aos 78 anos, em Amsterdã, no mesmo apartamento da rua Keizersgracht, onde havia guardado as notas dos seus pacientes durante décadas e onde acendera o fogo do fogão numa noite de setembro de 1943 para queimar o caderno que continha os 60 nomes e onde, na gaveta da escrivaninha do seu escritório, que seu sobrinho encontrou depois de sua morte, havia uma lista datilografada em papel, da qual ela fizera 3 cópias, uma para cada um dos 3 arquivos em que a informação permaneceria disponível para quem precisasse dela depois que ela já não estivesse, com os 60 nomes em 2 colunas, o nome do registro à esquerda e o nome verdadeiro à direita, e no fim da lista, na margem inferior direita da última página, escrito à mão com a letra de alguém que acrescentou algo num momento diferente daquele em que escreveu o resto. Uma frase que não fazia parte de sistema nenhum, nem de código nenhum, mas era simplesmente aquilo que era, a forma como uma mulher que passou a vida inteira trazendo crianças ao mundo resumia o que havia feito quando o mundo não queria que elas chegassem até ele. Mesmo assim, eu as trouxe.